Até onde alguém iria para sobreviver em uma cidade onde o dinheiro vale mais do que a moral? Essa é a pergunta silenciosa que pulsa em cada página de Jantar Secreto, um thriller perturbador escrito por Rafael Montes, que mergulha o leitor em um universo de ambição, decadência e limites humanos sendo destruídos pouco a pouco. A história começa de maneira quase comum. 4 amigos saem do interior do Paraná em busca de uma vida melhor no Rio de Janeiro. Jovens, sonhadores e cheios de expectativas, eles acreditam que a cidade grande será o lugar onde finalmente conquistarão sucesso, independência e reconhecimento. Mas o Rio que encontram é cruel, caro e esmagador. Aos poucos, a pressão financeira transforma sonhos em desespero. E é justamente nesse ponto que o livro deixa de ser apenas uma narrativa de suspense para se tornar uma reflexão brutal sobre até onde o ser humano consegue ir quando sente que não tem mais saída. O autor constrói uma tensão crescente desde o início, fazendo o leitor perceber que existe algo errado antes mesmo de revelar o verdadeiro horror escondido naquela história. Cada conversa, cada detalhe do apartamento decadente onde os amigos vivem e cada dificuldade financeira cria uma sensação sufocante, como se a realidade estivesse lentamente apertando um nó ao redor de todos eles. O mais assustador não é apenas o crime em si, mas a naturalidade com que pequenas escolhas erradas vão abrindo caminho para algo monstruoso. E é exatamente isso que torna essa obra tão impactante. Ela mostra que o abismo raramente surge de uma vez. Na maioria das vezes, ele começa com pequenos passos quase invisíveis. A obra ganhou enorme relevância por unir suspense psicológico, crítica social e terror humano de maneira extremamente acessível. Diferente de histórias que dependem apenas de violência para chocar, Jantar Secreto provoca desconforto porque trabalha com algo muito mais profundo: a fragilidade moral das pessoas diante da necessidade. O protagonista Dante narra os acontecimentos de forma íntima e quase confessional, como alguém que tenta justificar para si mesmo tudo aquilo que aconteceu. Essa escolha narrativa aproxima o público da mente dos personagens e faz com que a tensão emocional seja ainda mais intensa. O leitor não acompanha monstros distantes, acompanha jovens comuns que, pouco a pouco, começam a atravessar fronteiras que jamais imaginaram cruzar. O livro também critica fortemente a desigualdade social e a obsessão por status. Os personagens querem desesperadamente parecer bem-sucedidos, mesmo quando estão afundando financeiramente. O Rio de Janeiro apresentado na narrativa é quase uma máquina que consome pessoas, obrigando-as a competir, fingir e sobreviver a qualquer custo. Rafael Montes constrói um ambiente em que a aparência vale mais do que a verdade, e isso cria o cenário perfeito para a degradação moral dos protagonistas. O suspense cresce porque o leitor percebe que aqueles jovens não são maus desde o começo. Eles apenas começam a aceitar pequenas concessões éticas em nome da sobrevivência. Primeiro vêm as mentiras, depois os segredos, depois a racionalização de atitudes absurdas. E quando percebem, já estão presos em algo impossível de controlar. O ponto de virada acontece quando os amigos descobrem uma oportunidade aparentemente absurda, mas extremamente lucrativa: organizar jantares secretos para uma elite rica e excêntrica do Rio de Janeiro. O que começa como uma ideia chocante rapidamente se transforma em um negócio clandestino extremamente rentável. Aqui, o livro entra em seu território mais perturbador. Rafael Montes usa o horror não apenas para causar impacto, mas para expor uma crítica feroz ao consumo desenfreado e à desumanização das relações humanas. Os clientes daqueles jantares representam uma elite tão entediada e vazia que precisa ultrapassar todos os limites morais para sentir algum prazer. O dinheiro compra tudo, inclusive o silêncio, a dignidade e a consciência das pessoas envolvidas. O mais inquietante é observar como os protagonistas vão se acostumando gradualmente ao absurdo. O cérebro humano possui uma capacidade assustadora de normalizar aquilo que antes parecia impensável, e o livro explora isso com precisão.
Cada personagem reage de maneira diferente à culpa, ao medo e ao desejo de continuar lucrando. Alguns tentam racionalizar tudo como uma questão de sobrevivência. Outros mergulham completamente na frieza emocional. E há aqueles que começam a perder a própria identidade no meio do caos. O suspense psicológico se fortalece porque o leitor percebe que o maior perigo talvez não esteja apenas nos crimes, mas na transformação interna daqueles jovens. Eles deixam de reconhecer a si mesmos, mas já estão tão envolvidos naquela realidade que voltar atrás parece impossível. Outro elemento poderoso da narrativa é a forma como o autor trabalha o medo constante de ser descoberto. A tensão não vem apenas da violência explícita, mas da paranoia crescente. Cada ligação telefônica, cada barulho inesperado, cada olhar estranho na rua parece carregar uma ameaça invisível. O leitor sente a ansiedade dos personagens quase fisicamente. O livro mostra como viver sustentando segredos destrói lentamente qualquer sensação de paz. Não existe descanso quando a culpa acompanha cada pensamento. Dante, especialmente, vive dividido entre o horror do que está fazendo e a necessidade desesperada de continuar. Essa dualidade torna a narrativa extremamente humana. O protagonista não é apresentado como um vilão clássico, mas como alguém esmagado pelas próprias escolhas. Isso faz o leitor refletir sobre algo desconfortável. Em situações extremas, quantas pessoas realmente manteriam seus princípios intactos? A obra não oferece respostas fáceis. Em vez disso, força o público a encarar zonas cinzentas da natureza humana. Além disso, Rafael Montes constrói diálogos rápidos e cenas intensas que mantêm o ritmo sempre acelerado. A sensação é de estar entrando cada vez mais fundo em um pesadelo do qual ninguém consegue escapar. Mesmo nos momentos aparentemente tranquilos, existe uma tensão silenciosa pronta para explodir. Essa construção prende a atenção porque o leitor entende que qualquer pequeno erro pode desencadear consequências devastadoras. Ao longo da história, o livro também revela como o dinheiro possui um poder corrosivo sobre a mente humana. No início, os personagens apenas querem pagar aluguel, sobreviver e conquistar estabilidade. Mas quando percebem a quantidade de dinheiro envolvida nos jantares secretos, a ambição começa a distorcer completamente suas prioridades. O medo da pobreza passa a ser maior do que o medo da culpa. Esse é um dos temas centrais da obra. Quando alguém acredita que finalmente encontrou uma saída para o sofrimento, torna-se capaz de ignorar sinais claros de destruição. Rafael Montes mostra que a ganância raramente aparece como algo óbvio. Ela surge disfarçada de necessidade, oportunidade e sobrevivência. Outro aspecto importante é a crítica à hipocrisia social. Muitas das pessoas mais influentes e respeitadas daquela sociedade participam secretamente dos jantares. Publicamente, defendem moralidade e civilidade. Mas escondidas, alimentam desejos extremos. Isso reforça uma das mensagens mais fortes do livro. A aparência social frequentemente esconde realidades perturbadoras. O autor desmonta a ideia de que maldade possui um rosto específico. Na narrativa, ela veste ternos caros, frequenta restaurantes luxuosos e circula entre pessoas admiradas pela sociedade. Essa crítica torna a história ainda mais desconfortável porque aproxima o horror do cotidiano real. Existe também uma reflexão profunda sobre pertencimento e solidão. Os protagonistas criam entre si uma relação quase de sobrevivência coletiva. Eles dependem emocionalmente uns dos outros porque compartilham segredos impossíveis de dividir com qualquer pessoa. Mas essa união começa lentamente a se deteriorar conforme o medo aumenta. A confiança vira suspeita. A amizade vira tensão. O livro mostra como situações extremas revelam lados ocultos das pessoas. Alguns personagens demonstram lealdade até o fim. Outros revelam egoísmo, covardia e desespero. Essa transformação constante mantém a narrativa viva e imprevisível.
Outro ponto marcante é a maneira como o autor manipula o sentimento de repulsa e curiosidade ao mesmo tempo. Mesmo diante de acontecimentos chocantes, o leitor continua querendo descobrir o que acontecerá depois. Isso acontece porque a narrativa é construída em ritmo crescente, sempre deixando perguntas abertas e criando sensação de urgência. Cada capítulo parece empurrar os personagens ainda mais perto do colapso total. E quanto mais eles tentam controlar a situação, mais tudo foge do controle. Essa espiral de tensão é um dos grandes motivos pelos quais o livro se tornou tão comentado e impactante entre os leitores brasileiros. Na prática, a história funciona quase como um alerta psicológico sobre escolhas pequenas que se acumulam até se tornarem irreversíveis. Muitas vezes, as pessoas imaginam que grandes tragédias começam com decisões enormes e conscientes. Mas o livro mostra justamente o contrário. A destruição geralmente nasce de justificativas pequenas. É só dessa vez. Não tenho opção. Preciso sobreviver. Aos poucos, aquilo que parecia temporário se transforma em parte da identidade da pessoa. Essa reflexão pode ser aplicada em diferentes áreas da vida. Relações tóxicas, corrupção, mentiras constantes e atitudes antiéticas frequentemente começam de maneira aparentemente inocente. O livro evidencia como o ser humano possui uma capacidade perigosa de se adaptar ao erro quando existe recompensa envolvida. Outro aprendizado importante é sobre a busca desesperada por validação social. Os personagens querem parecer bem-sucedidos porque acreditam que fracassar financeiramente significa perder valor como pessoas. Essa pressão os empurra para escolhas cada vez mais extremas. A obra deixa claro que viver apenas para sustentar aparências pode destruir completamente a identidade de alguém. O medo de parecer fracassado muitas vezes leva indivíduos a esconder dívidas, mentiras e dores emocionais até que tudo exploda de maneira incontrolável. Conforme a narrativa avança para seus momentos finais, a sensação é de inevitabilidade. O leitor percebe que não existe mais retorno possível para aqueles personagens. O peso psicológico acumulado se torna insuportável. A culpa, a paranoia e a violência começam a consumir tudo ao redor deles. Rafael Montes conduz o desfecho de maneira intensa, mostrando que consequências sempre chegam, mesmo quando parecem distantes. O terror do livro não está apenas nos crimes cometidos, mas na destruição emocional causada por eles. Os personagens perdem sua inocência, seus vínculos e até a capacidade de enxergar humanidade em si mesmos. E talvez essa seja a mensagem mais perturbadora da obra. Ninguém cruza limites extremos sem pagar um preço interno devastador. O autor mostra que o verdadeiro horror não é apenas aquilo que fazemos, mas aquilo em que nos transformamos depois de fazer. Essa ideia permanece na mente do leitor muito depois do fim da história. No final, Jantar Secreto deixa uma reflexão poderosa sobre sociedade, desejo e moralidade. A obra questiona até que ponto valores éticos resistem diante da fome, da ambição e da necessidade de pertencimento. Também expõe como o dinheiro pode anestesiar consciências e transformar pessoas comuns em cúmplices de horrores inimagináveis. Mais do que um thriller de suspense, o livro funciona como um espelho sombrio da natureza humana. Ele mostra que monstros nem sempre nascem monstros. Muitas vezes, são construídos lentamente por escolhas diárias, pressões sociais e justificativas repetidas até perderem completamente o senso de limite. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão inquietante. Perceber que o abismo não começa no crime final, mas muito antes, em pequenas concessões que parecem inofensivas. Quando a sobrevivência encontra a ambição e a consciência começa a ser negociada, a linha entre humano e monstruoso se torna assustadoramente frágil.